Oi meninas, hoje é sexta-feira, dia 19 e eu não ia gravar porque eu não tô ainda muito bem para gravar vídeo, mas como eu vou fazer a janta aqui, eu decidi mostrar para vocês a minha jantinha aqui pelo menos, né? Pra não deixar vocês sem vídeo aí no canal. Bom, meu esposo comprou fatia de pernil, né? Eu ia fazer assada, mas a gente não tomou café hoje, então eu vou adiantar a janta. Aí pra ser rapidinho, eu já vou fazer ela na panela mesmo, não vou assar não. Porque senão a gente ia tomar café agora, que são 5 para 6 da tarde já, né? E se a gente tomar café às 6 horas e depois jantar, eu acho que não tem necessidade, né? Então eu vou fazer essa carne aqui. Vou picar ela, né? Vou picar todinha. E o que eu vou usar para fazer essa carne? Eu peguei uma panela, coloquei um pouquinho de óleo e vou colocar alho, bastante alho. Então eu vou triturar esse alho aqui dentro, que eu gosto de usar alho assim, né? O tempero pronto eu uso para fazer almoço. Então eu vou triturar esse alho, vou fritar, vou cortar essa carne tudo em cubinho para pôr na panela. Então o tempero vai ser alho, um pouquinho de óleo e o sal, só, é o que eu uso. Então agora eu vou triturar aqui o alho. Ó meninas, bastante alho, ó, triturado pro tempero. Agora eu só vou picar a carne. E a gata tá pedindo a bolacha dela aqui, mas eu já dei, não sei o que ela tá pedindo de novo. Se eu fosse assar, eu ia assar ela inteira, né? Mas como eu vou fazer na panela picadinha, eu vou cortar bem em cubinho mesmo. Bom, meninas, aqui eu piquei a carne, ó. Eu tirei esse osso dela aqui, ó, já joguei no lixo, ó, tem um pedação de osso. Eu raspei toda a carne em volta, né? Porque se fosse pra assar, eu deixava o osso. Mas como eu vou fazer cozidinha, vou colocar um pouquinho de sal. E tô fritando o alho aqui já. Eu tô evitando mandar vídeo muito longo pra vocês, porque aqui é muito lenta a internet e demora muito eu enviar, né? Então eu tô fazendo os vídeos mais breve possível, pra pelo menos eu conseguir deixar um vidinho aí de vez em quando, né? Pra não ficar muito tempo sem vídeo o canal. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó o alho, gente. Deixa bem douradinho, que é esse aqui que dá o sabor na carne, ó. Então, o meu tempero é um pouquinho de óleo, alho e sal. Bastante alho e frita. E eu vou colocar a carne agora. E dá um cheiro maravilhoso aqui, só de fritar o alho. Bom, meninas, aqui eu coloquei a carne, ó. Ó, o alho tá bem fritinho, dá pra ver bem, ó, os pedacinhos de alho bem dourado. Ó, agora eu vou ir fritando ela. E eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Pronto, esse vai ser o meu tempero pra carne. Aí depois eu só dou uma olhadinha no sal, mas isso aí na hora que ela já tiver molinha, né? Agora eu vou fritando ela aqui, ela vai juntar água e eu vou deixar ela aqui. Aí eu tenho feijão cozido aqui, né? Que eu cozinhei na hora do almoço. E eu tô pensando em fazer esse pernil picadinho com um pouquinho de arroz e vou fazer um viradinho. Tô querendo fazer um viradinho bem simplesinho para acompanhar a carne de porco. E um limãozinho e um suco. É o que a gente vai jantar hoje.
Falei pra turminha aqui, tava todo mundo desesperado porque queria tomar café, queria comer pão. Eu falei, tá muito tarde agora pra comer pão. Já vai dar 6h15, né? Ou come o pão e não janta, ou espera a janta e não toma café. Aí estão tudo lá enrugado de fome lá. E aqui daqui 1 hora mais ou menos tá pronta a janta. É coisa rapidinha. Ainda porque eu vou fazer a carne assim, né? Mas eu poderia colocar ela na pressão com os pedaços de batata também. Ó, aqui é rapidinho. Então eu vou mostrando pra vocês conforme ela vai cozinhando. Então, agora aqui, a única coisa que eu vou fazer é ir mexendo ela e só refogando. Eu não vou acrescentar mais nada, é só mesmo alho, um pouquinho de óleo, porque ela vai soltar um pouquinho de óleo, né? E um pouquinho de sal e coloquei a pimenta do reino agora. Então, não tem segredo, alho, óleo, sal e um pouquinho de pimenta do reino. É só isso que eu uso na carne de porco quando eu faço na panela. Quando é assada eu coloco limão. Aí o limão a gente come depois, né? Na hora de comer a gente espreme limão. Então agora eu vou deixar ela cozinhar um pouco, depois eu vou mostrando pra vocês. Mas eu só vou mexer agora e esperar o cozinhar. Aqui, ó, eu só vou ir mostrando as etapas da carne pra vocês, ó. Eu vou deixar ela fritar bem. Depois eu vou colocar um pouco de água, vou tampar, vou deixar ela cozinhar. Depois que secar toda a água, aí eu vou colocar um fio de óleo e fritar. Então, ó, daqui a pouco eu coloco a água, que agora ela só tá pegando sabor. Então, deixa ela quietinha. Aqui eu tenho feijão que eu vou fazer virado e vou fazer um arroz. Então, ó, meninas, eu vou usar um pedaço de calabresa. Eu vou cortar um pedacinho de bacon. Vou usar um tomate meio para fazer esse virado. Uma cebola, então eu vou completar essa metade aqui, vou cortar meia daqui. Vou usar orégano, que dá um sabor especial no virado, não sei se vocês já usaram. E vou usar um pouquinho dessa farinha aqui, ó, farinha de milho. Isso, eu só uso essa daqui pra fazer virado, as outras eu acho que não fica gostoso não. Então, e o feijão que já tá ali no fogão. Então agora eu vou cortar tudo isso aqui e aí eu vou mostrando pra vocês. Bom, meninas, aqui eu coloquei água, né, como eu tinha falado pra vocês. Aí a carne ferveu, ela tá começando a secar, ó. Eu coloquei água até aqui, ó. Cobri ela com água e ela cozinhou que ela já tá começando a ficar mole. O ponto dela é quando vocês veem que ela tá molinha. Quando ela começa a ficar mole, vocês podem desligar. Se não, vocês vão acrescentando mais um pouquinho de água. Que essa carne ela fica gostosa por causa disso aí, né? Se colocar na pressão não fica igual. Ela na pressão 5 minutos tá molinha. Só que o sabor não é o mesmo. Então, ó, se vocês quiserem fazer aí, vocês colocam água, né? Dá aquela refogadinha, coloca a água tampando. E deixa ela tampadinha, de vez em quando mexe. Ela vai cozinhando. Se vocês verem que ficou molinha, aí vocês deixam ela secar tudo, pra depois fazer o que eu vou fazer depois. Eu vou fritar, né? Agora, se vocês verem que ela tá tão dura, vai colocando água mais um pouco. Aqui, eu fiz o arroz, ó. Já coloquei meu arroz aqui, vai demorar um pouquinho, porque essa panela é grossa. E aqui, eu já vou fazer o virado. Só que eu vou fazer ele só quando tiver tudo pronto. Porque o virado tem que fazer e comer na hora, né? Eu não gosto de comer depois do virado, não. Então, ó, eu vou ver aqui se uma mão é ruim de ver. E eu vou ver aqui se a carne tá no ponto ou não tá, precisa de mais água. Aqui eu cortei todas as coisas, ó. Aqui eu tenho um pouquinho de bacon, calabresa, um tomate meio e cebola. Aqui eu tenho o alho triturado e o orégano. E ali a farinha de milho, que é o que eu vou usar para fazer o virado. Então eu vou colocar o bacon, vou deixar ele fritar até soltar óleo, porque eu não vou pôr óleo na panela. Depois eu vou colocar a calabresa, eu vou deixar fritar também. Depois eu acrescento o alho, a cebola, o tomate e vou colocar o feijão que já tá pronto.
E depois, por último, eu coloco o orégano. Eu acho que não vai precisar de sal por causa do bacon e da calabresa. E aqui eu já separei o limãozinho, que depois eu vou cortar pra gente comer junto com a comida. E é isso aí. Bom, meninas, aqui eu coloquei um pouquinho mais de água, porque eu achei que a carne ainda não tava mole. Ó, vou deixar ela secar. Depois que ela secar, eu já posso fritar ela, porque aí ela já vai estar molinha. Então eu vou deixar ela bem molinha, né? Então eu tive que acrescentar água aqui. Aqui, deixa eu pegar aqui a tampa. O meu arrozinho, ó, já tá quase pronto. E o virado, que a hora que eu for fritar a carne, eu faço o virado. Porque o virado é só ferver, tá pronto. Se eu fizer agora, ele vai esfriar e depois ele vai engrossar, né? Aqui, ó, gente, eu vou mostrar o puxa-saco que eu fiz, ó. Eu ia mostrar um outro vidinho que eu fiz rapidinho, mas aí acabei esquecendo. Aí ele ficou assim, ó. E cabe muita sacola aqui, porque eu enchi de sacolinha, tudo dobradinha. E mesmo assim ainda tem espaço. Aqui, ó, eu fiz um vidinho bem rapidinho dessas bananas aqui, ó. Que eu admirei delas serem pequenininhas, ó. Olha o tamanho delas. Bem pequenininha mesmo, ó. Desse tamanho aqui. Mas já comeram tudo, ó, gente. Elas são pequenas, uma mordida, acabou, né? Só ficou essas duas aqui. Mas eu já tô enviando um vídeo mostrando elas. Bom, meninas, aqui, ó, eu deixei cozinhando, ó. A água foi secando. Agora, ó, já tá dividindo a carne lá, ó. É que eu tô com uma mão só, mas ela já tá molinha, ó. Então o ponto dela é esse. Agora eu vou deixar secar esse restinho com a tampa, sem a tampa. Vou deixar secar esse restinho de água, então eu tirei a tampa. Agora, aqui tá meu arroz pronto. Acabei agora. Eu vou ligar aqui o fogo dessa panela aqui, que eu vou fazer o virado. Vou começar a fazer o viradinho. Bom, aqui eu já liguei essa panela. Agora eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu vou colocar o bacon. Por enquanto só o bacon, viu? Ó, pessoal, aqui já tá sequinho, ó. Aí nesse ponto a gente vai pegar um pouquinho de óleo e vai colocar aqui. Ó, eu coloquei um pouquinho de óleo. E agora eu vou mexendo, ó, e esse óleo vai fritar a carne. Então ela vai ficar fritinha e por dentro cozida. Então é tudo questão de paciência, né? Cozinhar é isso, né, pessoal? Tem que ter paciência. Eu mexi, eu tive que colocar água de novo. Depois eu coloquei mais um pouquinho de água. Aí agora deu certo. E aqui, ó, como aqui já tá finalizando, aqui eu vou fritar o bacon, ó. Não coloquei óleo e ele já soltou um pouco de óleo na panela. Bom, então aqui agora é só fritar. Aqui vai espirrar um pouco, eu vou tampar. Porque agora ele vai começar. Mas eu não vou tampar tudo para não juntar água. Só para não sujar o fogão. Bom, meninas, aqui, ó, eu fritei o bacon, ó. Deixei ele bem fritinho. Ele soltou um pouquinho de óleo. Ó. Agora eu vou colocar a calabresa. Vou colocando a calabresa aqui. Minha carne tá fritando, tá até pulando agora. Ui!
Nossa, gente, tá um cheiro maravilhoso. Olha. Então aqui é o bacon e a calabresa que eu coloquei agora. Vou esperar ela dourar um pouquinho. Deixa eu ver se não vai espirrar. Ó, ali a carne, ó. Que ela tá fritando no óleo. Foi meia calabresa, viu, gente? Eu peguei 3 fatias de bacon fina e piquei. Eu não coloco muito bacon, não. O bacon é só um saborzinho mesmo. Eu não coloco pra economizar, né? Porque tá caro. Mas quem gosta, tem condições, aí já é a gosto. A gosto do bolso, né? Porque eu também gosto de bacon. Bom, meninas, ó, a calabresa eu já fritei. É coisa rápida, que eu não quero ela muito frita. Só o bacon. Agora eu vou acrescentar o alho. Vou colocar o alho aqui. A pessoa gosta de alho, viu, gente? Então vocês não reparem, não. Então vou acrescentar o alho. Ó, o alho já tá fritando, tá bem douradinho. Eu vou mostrar o passo a passo do meu viradinho aí. Agora eu vou colocar a cebola. Cozinhar, gente, tem que ter paciência. Porque é um processo que você tem que cada alimento tem o tempo certo, né? Eu poderia jogar tudo aqui, virar tudo com a colher e fritar tudo junto, mas não fica igual. Eu tenho bastante gente conhecida que põe tudo de uma vez e depois já coloca o feijão e pronto. Eu não, eu faço assim porque dá diferença. Olha como ela fica bonita. Só assim já é uma mistura, né, gente? A carne eu terminei de fritar. Ó, ela fica bem fritinha, tá? Quem quiser pode até fritar mais, mas eu não vou fritar muito, não, ó. Ela tá bem douradinha. Eu gosto dela assim, então eu não vou fritar mais ela. Pra mim tá ótimo. Agora eu vou colocar o tomate. Vou mexer um pouco. Então tem bacon, calabresa, alho, cebola, tomate. Agora eu vou colocar o feijão, que já está cozido, e o meu já está temperado. Mas se tiver sem tempero, é melhor também. Olha, gente. Agora eu vou deixar ele ferver. A hora que ele pegar fervura, eu já vou colocar a farinha de milho. E eu não faço ele grosso, eu deixo ele assim, só engrossado, mas eu não faço aquele virado duro, não. Eu gosto de comer ele bem molinho. Bom, meninas, aqui começou a ferver, ó. Então agora eu já vou colocar a farinha. E tem que tomar cuidado para não empelotar. Se vocês quiserem dissolver essa farinha de milho, que eu vou colocar aqui, ó. Se quiser pôr num potinho com um pouquinho de água, mexer e colocar no feijão, é mais fácil, tá? Mas eu gosto de colocar ela direto. Porque nem que fica os pedacinhos, eu gosto dessa farinha aqui. Então eu vou posicionar vocês para vocês verem.
Aí, nesse ponto aqui, gente, eu já ia esquecendo, vocês olham o sal, se tá bom. O meu aqui, no caso, eu não preciso pôr sal, né? Então, vocês olhem o ponto do sal antes de colocar a farinha. Experimenta o caldinho, vê se tá bom de sal. E eu vou colocar o orégano, tá? Que ele dá um sabor diferente no virado. Quem não gosta de orégano, gente, pode pôr cheiro verde, tá? Eu vou colocar o orégano aqui. Ó. Tá? E agora só falta a farinha e tá pronta a janta. Bom, agora eu já posicionei vocês aí. E agora eu vou colocar a farinha. E vou mexendo. Tem que ser aos pouquinhos a farinha, viu, gente? Não é virar de uma vez, não. Foi o que eu falei, é paciência, né? Cozinhar é uma arte. Ó, ela já deu uma engrossada. Eu coloquei 3 colheres, acho. E quem for colocar direto assim, eu dou um conselho a colocar ela meio que espalhando. Não vira ela num lugar só, não. Senão ela empelota. Ó, coloquei mais 3 colheres. Vou colocar mais 3 colheres. Vou colocar mais uma colher só. Vou mexer. Ó, eu gosto dele assim, ó, não gosto dele duro, sabe? Ó, tá vendo? Ele tá grossinho, mas ainda ele vai cozinhar a farinha aqui uns minutinhos. Então, se eu já engrossar com a farinha, depois, quando ele der mais uma fervidinha, vai ficar muito duro. Ó, então eu gosto dele assim, ó. Mas aí é a gosto, viu, meninas? Quem quiser pode colocar farinha. Eu conheço gente que gosta de comer ele bem firme mesmo, bem duro. Eu não, e aqui em casa todo mundo gosta assim. Que ele fica gostosinho, ele mistura com arroz, né? E se ele ficar muito duro, aí já não mistura. Mas vai a gosto de vocês. Quem quiser substituir alguma coisa, trocar algum ingrediente, né? Se não tem o bacon, faz com a calabresa. Se não tem a calabresa, pode fazer com a linguiça fresca. Se não tem a linguiça fresca, às vezes eu faço só o alho, a cebola, coloco bem refogadinho, coloco o feijão, coloco a água, deixo ferver, coloco o orégano, tomate e depois eu coloco a farinha. Então, hoje eu fiz com esses ingredientes porque eu tinha na geladeira, né? Mas quando eu não tenho, eu faço com o que eu tenho. Quem quiser pode colocar pedacinho de pimentão, mas eu não vou pôr porque eu acho o pimentão muito forte, né? E eu tô guardando meu pimentão que eu quero fazer ele frito com sal. Eu tô morrendo de vontade de comer ele frito. Nossa, gente, eu lembrei de uma coisa agora usando essa farinha aqui. Ó, usando essa farinha aqui, não sei se vocês, né, que são mais ou menos a minha idade, lembra? A minha avó, meu avô, mais meu avô, né? Quando a minha avó fazia cafezinho fresco, ele pegava uma xícara, colocava o cafezinho preto e colocava essa farinha aqui, ó, e mexia.
E aí ele sentava lá no quintal e comia café preto com essa farinha de milho. E dava pra gente também, e era gostoso, nossa. Nunca mais eu fiz, acho que amanhã eu vou fazer um pouquinho de café e vou pôr pra mim comer assim. E outro jeito, que era o que a minha avó fazia, ela pegava leite gelado, um pouquinho de açúcar, colocava numa caneca e colocava uma colher, 2 colheres dessa farinha aqui pra comer. Também, ela dava pra gente, era muito bom. Aí são coisas que a gente vai lembrando, né, ao longo da vida. E parece que o deles é mais gostoso do que o que a gente faz, né? Ó, meninas. Ó, já ferveu, ó. Então tá aqui os pedacinhos de bacon, de linguiça. Ó. Tá prontinho o meu virado. Acabou ficando um viradão, porque eu fiz uma baita de uma panela. Lógico que a gente não vai comer tudo isso hoje, né? Mas... aí amanhã eu coloco um pouquinho de água e esquento e mexo bem, que aí dá pra comer normal. Agora eu vou montar um prato pra vocês verem, né? Como que vai ser a minha janta, quase que eu derrubei o celular. E já mostro pra vocês. Bom, meninas, aqui eu terminei, ó. Eu coloquei o virado, o arroz, a carne frita de porco e o limão. Então ficou assim a nossa jantinha, é só o que a gente vai comer hoje. Não vou fazer salada, não vou fazer refogado, nada, porque tá bem frio. Um suquinho de laranja, ó. E agora eu vou colocar o prato do povo, que tá todo mundo morrendo de fome aqui. Estão parecendo aqueles fome zero, sabe? Tudo correndo aqui em volta, não queriam nem que eu gravasse o prato pronto aí. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha. Se não for inscrito, se inscreve no meu canal. Sejam bem-vindos, tá? Beijos, meninas!